Senhores, uma coisa que eu parei para pensar aqui, que eu acho que a gente não deixou bem explicado, foi com relação, que eu falei da comparação com o do SAGE, né? Mas a gente não falou muito bem sobre é, qual que é essa estimativa de capacidade de que a gente está falando. E quando eu estou falando disso, comparando com o SAGE, lá nós temos por ciclo, né? 150 pontos de função, é isso? E cada ponto de função tem um custo, e aí contratualmente é aquilo lá. No nosso caso, nós temos servidores que desenvolvem. E como que a gente fez essa quantificação? Né? E como que isso está aqui na planilha? No departamento alvo dessa iniciativa, que é o Departamento de Sistemas Administrativos, nós temos 3 coordenadorias. E os nossos técnicos, desenvolvedores, nossos colaboradores, eles estão ali lotados. A gente criou uma subdivisão dentro das coordenadorias. E essa subdivisão levou em consideração aspectos como os sistemas que essas pessoas já desenvolveram, as tecnologias que eles têm conhecimento, que eles têm experiência. Isso é relevante por quê? E por que a gente usou esses critérios? Uma pessoa, por exemplo, que desenvolve o SDPA, ele, embora, né, ele tenha ali o fundamento da programação, desenvolvimento, etc., a gente pegar essa pessoa e colocá-la para desenvolver o SAPRE, até isso acontecer, demora muito. Porque a pessoa não entende da regra do negócio. Quando a gente fala de regra do negócio, falando como é que isso funciona, qual que é o fluxo de trabalho ali do SAPRE, as regras, né, os cálculos que são aplicados. Então a pessoa não sabe sobre aquele assunto e em alguns sistemas a gente ainda tem a diferença das tecnologias. Então, por exemplo, uma parte do SDPA ela é desenvolvida em Delphi. O SAPRE é desenvolvido em Java. E por aí vai. Então, nosso portal é desenvolvido em PHP. Então, uma pessoa muito experiente no portal, a gente levar ela para desenvolver um outro sistema de outra tecnologia, isso não é adequado. Embora a gente vem já de muitos anos tentando padronizar as nossas tecnologias para que a gente não tenha esse problema. Mas fora o problema da tecnologia, que ele é muito relevante, a experiência do desenvolvedor com aquela tecnologia, existe o problema da pessoa não conhecer daquela área, né? Então o cara que desenvolve o SAPRE, ele tem conhecimentos ali de como funciona o SAPRE. A pessoa do portal tem conhecimento ali da dinâmica, do pessoal da comunicação. A pessoa que desenvolve folha ou o SGF, o sistema de finanças, entende de finanças como funciona. Então a gente dividiu os times considerando isso, considerando os sistemas que as pessoas já desenvolveram e as tecnologias que eles já conhecem. Sempre tentando o quê? Cada time nós termos pelo menos 2 pessoas. Porque isso é uma disciplina que a gente quer ter, de que nunca um sistema fique dependente de uma pessoa. É muito bom nós termos. Às vezes a gente tem uma pessoa que é muito boa em certo sistema e ela até fica. Quando as pessoas têm dúvidas sobre aqueles sistemas, querem ir só nela. Só que isso gera um problema muito grande no aspecto da gestão, principalmente na área de TI, que os sistemas não podem parar. Ou se a pessoa entra de férias, a gente não pode ficar na dependência disso, né? Uma solução de um bug ou até de uma melhoria não pode ficar dependendo das férias da pessoa. E hoje a gente ainda tem muito isso. Então a gente quer resolver isso criando esses times temáticos, vamos dizer assim, e que cada time tenha pelo menos 2 pessoas. Essa é a nossa ideia, pelo menos nesse momento, tá? Prática de mercado é até um pouco diferente disso, mas no nosso caso a gente não tem como ter times maiores. O ideal seriam times maiores, mas a gente não tem como fazer isso nesse momento. Então, esses times de 2 pessoas avaliando as tecnologias que aquele time, né, conhece e das áreas de negócio que eles já trataram e que eles conhecem como funciona. Então, aqui nós temos 12 times. Nós temos 5 times na coordenadoria de novas tecnologias e na coordenadoria de desenvolvimento de sistemas, que são 2 coordenadorias.
E a gente tem 2 times no pessoal de administração de dados. Essa equipe de administração de dados ela é mais conhecida com relação ao BI, né? Mas eles fazem um outro trabalho que é a gestão dos nossos sistemas de bancos de dados, que é muito importante. Sem banco de dados, sem bem gerido, não existe os BIs. E a gente dividiu dessa forma que eu estou falando. Então nós temos todos esses times temáticos aí, P&D, Web, SAP, Finanças, com essa regra que eu falei. E ali na planilha, se vocês olharem, tem uma aba times e a outra com as demandas, com os épicos que a gente chama também para serem priorizados. Nessa aba times tem isso que eu estou falando, esses times temáticos. Então são subdivisões das coordenadorias e no mínimo 2 pessoas. Ainda existem times com 1 pessoa, tá? A gente quer trabalhar para resolver isso. Nós não queremos times com 1 pessoa porque isso personifica e deixa vulnerável o desenvolvimento ou até a manutenção daquele produto. Como o Giliard tinha falado, esse primeiro ciclo a gente vai rodar ele com 2 meses. 2 meses são 40 dias úteis. Que está aqui, 40 dias úteis. E aí tem um cálculo desse esforço, aquele ponto que a gente está falando ali, é um ponto de história, é uma metodologia de você quantificar. E nesses dias a gente teria essas quantidades de pontos. Então ela leva em conta a quantidade de dias e a quantidade de pessoas. Então tem tantos pontos por equipe para esse ciclo. Legal. Uma definição que a gente fez, porque como eu falei, nós temos mais de 50 produtos e essa priorização que a gente vai fazer é para as coisas novas. Então nós estamos criando novos sistemas, né? Ou estamos melhorando sistemas que já existem. Só que é o seguinte, o restante dos nossos produtos que estão funcionando e que não vão ser alvo de melhoria nem de novas criações, eles requerem manutenção. Aí às vezes acontecem bugs, erros, e a equipe tem que desenvolver, tem que resolver aqueles problemas. Então, nesse primeiro ciclo, o que a gente fez? A gente fez um ajuste de 50%. Então, o que a gente quer? Que 50% do tempo a pessoa trabalhe em coisas novas, melhorias, no modal inovação, e 50% do resto do tempo na operação, na manutenção do que já existe. Nós estamos, pra gente, como a gente falou, a gente está rodando o primeiro macro ciclo. A gente precisava ter um espaço, uma gordura, essa é a gordura da inovação, e essa aqui vai ficar para manutenção. Para a gente tentar organizar isso. Pode ser que no futuro, nos próximos ciclos, a gente mude isso aqui, dê mais tempo para inovação, conforme a coisa vá funcionando e vá dando certo. Enfim, então expliquei essas subdivisões das equipes, que levam em conta ali as características de cada colaborador nosso, a experiência dele, nas tecnologias, nos assuntos, a criação desses times de no mínimo 2 pessoas, quantidade de dias do macro ciclo e o que isso gera de pontos disponíveis. Aí esses pontos, e aí né, essa aplicação de 50%, esses pontos são os pontos que são utilizados aqui. Então, a gente pegar um exemplo aqui, então SAPRE, que aí tem o código aqui, tá a explicação do que é essa demanda nova. E aqui a gente fez uma estimativa, olhou o que a pessoa estava pedindo e olha, isso aqui precisa de 80 pontos para resolver. E aí, avaliando a demanda e qual sistema né, foi alvo dessa demanda, a gente olha, para resolver esse problema tem que ser a equipe SAPRE. A equipe SAPRE não quer dizer que é só SAPRE, tá? Nesse caso, eu acho que é isso, mas tem outras equipes que, embora, por exemplo, esteja finanças, ele vai tratar de vários outros assuntos. É que a gente deu um nome para a equipe, ou aquele sistema que ele desenvolve que é mais significativo. Então aqui, ó, essa demanda só pode ser atendida pela equipe SAPRE, e essa demanda custa 80 pontos. Então quando a gente coloca o sim aqui, ele debita 80 pontos dessa equipe. Tanto que o Giliard até mostrou no vídeo lá, quando ele dá um sim em uma equipe que já está alocada, já está gastando bastante ponto, ele fica vermelho indicando, olha, extrapolou o que essa equipe consegue. E aqui tem, nessa aba aqui, tem o que né, trabalhando naquela outra aba ali, da alocação, do sim e não,
ele vai mostrando o quanto que tem alocado para aquela equipe. Eu achei relevante explicar isso, porque é aqui que está o nosso ponto de função, né? Aqui que está a nossa capacidade, isso aqui que a gente quer aperfeiçoar, tá? Como eu falei, 50% é a nossa aposta agora. Pode ser que isso, a gente vê que a manutenção não exige tanto, a gente vai aumentar para cá. Mas essa aqui é aqui que está o recurso, tá? É aqui que está a nossa capacidade que a gente quer organizar e domar melhor. E aí ela entra, né, nessa questão da estimativa que a gente fez com base no que a pessoa pediu. Então, esse pedido são tantos pontos. E é essa equipe que tem que fazer. Quando você dá um sim ali, ele debita para aquela equipe. E assim a gente consegue controlar, adequar as demandas de uma forma que não extrapole a capacidade da equipe. Senão não vai adiantar nada a gente priorizar se a equipe não tiver capacidade. Por outro lado, nós também queremos que a gente aloque bem as equipes. Que esteja equilibrados os esforços para a gente ter essa inovação acontecendo de forma regular na secretaria. Bem, era isso que eu queria explicar, porque eu acho que isso aqui é muito importante. Vamos dizer assim, comparando com a questão do SAG, né, do SAG dos pontos de função, do nosso lado são esses pontos e é dessa forma que a gente fez o cálculo e é assim que a gente tá, né, a gente vai administrar a capacidade da equipe.